Prezado aluno, seja bem-vindo ao estudo de uma importante disciplina para o seu curso, a Contabilidade de Custo. Nesta unidade 1, estudaremos os fundamentos, a termologia e a classificação dos custos. Para começarmos nossos estudos, é necessário que saibamos que a contabilidade de custo teve sua origem na era mercantilista, antes da Revolução Industrial, portanto, no século XVIII. Naquela época, o sistema de apuração dos custos se resumia em levantar os estoques e, ao final de cada período, obter o custo das mercadorias vendidas. De lá para cá, muita coisa mudou, e é isso que nós vamos estudar. Os objetivos desta unidade é conhecer de que forma se deu o surgimento da contabilidade de custos e seus fundamentos básicos. Identificar, diferenciar e aplicar cada um dos termos específicos aplicados à contabilidade de custos. Conhecer e aplicar a classificação dos custos. Os fundamentos da contabilidade de custo, como já dissemos, teve sua origem na era mercantilista. Naquela época, a apuração dos custos se resumia em levantar os estoques e, ao final de cada período, obter o custo das mercadorias vendidas. O fato de que ainda não existia indústria era o que significava e reduzia o controle rígido de apuração. Com a Revolução Industrial, essa realidade mudou. A contabilidade de custo teve como ponto de partida para seu envolvimento a necessidade de avaliar os estoques. A contabilidade de custo, ao focar os estudos das atividades econômicas, oferece aspectos bem específicos para cada um dos termos que utiliza. Qualquer empreendimento econômico, nesse sentido, apresenta dois objetivos fundamentais. O primeiro deles é o crescimento de seu patrimônio líquido, que é traduzido pela rentabilidade do negócio. O segundo é a manutenção de sua capacidade de arcar com suas obrigações, que é mensurado na contabilidade através da liquidez. Para crescer, a administração deve se empenhar em obter sucesso de suas funções básicas, que são as de planejamento, execução e o controle. O planejamento é aquilo que vem antes propriamente até de iniciarmos o negócio, e é o ato de preparar trabalhos para qualquer tipo de empreendimento, e esse planejamento, considerando um conjunto de ações coordenadas visando a atingir certo objetivo ou atingir a um objetivo comum. Dentre esses objetivos, nós podemos destacar aqueles que fazem parte do orçamento global da empresa, que tem como ferramentas, primeiro, o orçamento operacional, que vai fazer os cálculos referentes à estimativa de venda, produção, despesa e também do lucro. O orçamento financeiro, também conhecido como orçamento de caixa, registra as entradas e saídas dos recursos financeiros da empresa. E, finalmente, o orçamento de capital. Nele ficam registradas as estimativas dos bens que serão utilizados para a elaboração da produção e para a nossa comercialização. Depois do planejamento, nós temos a execução, que é caracterizada pelo fazer da empresa e pela otimização do fluxo de produção e de custeio, o que se refere à eliminação de perdas, desperdícios e ociosidade. E, finalmente, temos o controle. Planejamos, executamos e vamos realizar, então, o feedback, que se constitui no monitoramento da execução das atividades enquanto elas estiverem ocorrendo dentro da empresa. A contabilidade de custo, ela tem íntima relação com a contabilidade geral, ou com aquela disciplina de contabilidade que vocês fizeram nos primeiros períodos. Mas existem diferenças que são fundamentais. Se não, vejamos. Primeiro, a contabilidade geral, ela é dita como obrigatória. A empresa, claro, há suas exceções,
mas não pode prescindir da contabilidade, porque o fisco exige, porque o governo exige, porque a própria empresa tem que ter suas escriturações, o conselho de contabilidade exige que seja feito daquela maneira. A contabilidade de custo, ela é gerencial, ela não é obrigatória. A empresa faz se assim o desejar. Ainda que nós vejamos que nenhuma empresa de porte considerada deixa de fazê-lo. Quanto à periodicidade, a contabilidade geral tem periodicidade definida, ou seja, a contabilidade vai apurar balancetes mensais, trimestrais, anuais ou de acordo com determinado. Já a contabilidade de custos, ela não existe essa periodicidade, não tem a periodicidade definida e é geralmente ocasional e de imediata necessidade, dado que informações atualizadas são constantemente requeridas para a boa orientação administrativa. Quanto à exatidão, a contabilidade geral é requisito fundamental. A demonstração da exatidão pode ser requerida a qualquer momento. O balanço deve fechar nos centavos. Já a contabilidade de custos, as informações podem e até devem ser feitas por estimativas e a exatidão não é assim tão necessária. Destinos das informações, nós vamos observar que na contabilidade geral as informações são destinadas a terceiros, a credores, acionistas, ao governo. A contabilidade de custo, ela é basicamente gerencial, destinada ao pessoal interno da empresa com o objetivo essencialmente de dar suporte às decisões. Quanto à natureza dos dados, na contabilidade geral, vamos observar que os dados são predominantemente históricos. Na contabilidade de custos, os dados são históricos e ou estimados ou projetados. O objetivo principal global da contabilidade de custo visa demonstrar o desempenho da empresa, a ênfase da apuração dos resultados por períodos ou exercício. Na contabilidade de custo, veremos que ela é analítica, visa o estudo do desempenho de partes da empresa. É fase de apuração de resultados por produto ou por centro de responsabilidade, com a finalidade de controle. Quanto à área de investigação, a contabilidade geral responde a perguntas tais como: qual é o lucro apurado para o período? Qual a situação de solvência da empresa? A contabilidade de custo responde a perguntas como: quando descontinuamos determinado produto? Quando deixamos de fabricá-lo? Qual o preço mais adequado para cada produto de nossa empresa? Qual o custo real de determinado produto? Qual o nível mínimo de vendas que permite a absorção dos custos totais? Dito isso, chegamos ao conceito de contabilidade, que podemos dizer que a contabilidade de custo é a ferramenta que planeja, classifica, aloca, acumula, organiza, registra e analisa os custos dos produtos fabricados e vendidos. Os principais objetivos da contabilidade de custo, cujo conceito acabamos de ouvir, são os seguintes: fornecimento de dados para a apuração de custos, para o cálculo do preço de venda e para a avaliação dos estoques. B. Fornecimento de informações à administração para o controle das operações e das atividades da empresa. C. Fornecimento de informações para o planejamento, orçamento e para a tomada de decisão. Decisões que podem ser do tipo: vamos fabricar ou vamos comprar determinado produto? Vamos substituir ou não determinados equipamentos? Nossa produção, vamos reduzir ou aumentar o seu volume? Vamos expandir ou retrair nossos negócios? Quais são os produtos mais rentáveis e quais os menos rentáveis para a nossa empresa? Letra D. Atendimento às exigências fiscais e legais. Alguns termos da contabilidade de custo podem ser melhor vistos na apostila, no texto que vocês têm de suporte à disciplina. Porém,
vamos destacar alguns que julga-se de relevância e importância para a nossa disciplina. Primeiro, são conceito de gastos. Podemos definir gastos como o esforço financeiro com que a entidade arca para obter um bem ou um produto ou um serviço. Somente é considerado gasto no momento que existe o reconhecimento contábil da dívida ou da redução do ativo dado em pagamento. O gasto pode representar tanto um custo quanto uma despesa. Nós podemos ter gasto de matéria-prima, gasto com comissões, sobrevendas. Custos é o dispêndio com a fabricação do produto, é o nosso processo produtivo. E a despesa é o dispêndio que não está relacionado ao processo produtivo. Um outro conceito importante é o de investimento, que é todo o dispêndio de recursos financeiros para aquisição de um ativo com a finalidade de obtenção de benefícios a curto, médio ou a longo prazo. Podemos concluir, então, que todo custo é um investimento, mas nem todo investimento é um custo. Vamos ver agora a classificação dos custos. Nós podemos classificar os custos em dois grandes grupos. O primeiro, quanto à apropriação aos produtos. Nós temos os custos diretos, que é todo o custo que está vinculado diretamente ao produto e varia de acordo com a quantidade produzida. Quanto mais unidades fazemos de um determinado produto, maior é o nosso custo. Menos unidades reduz diretamente os custos. Custos indiretos é todo custo que não está vinculado diretamente ao produto, mas sim ao conjunto do processo produtivo. Para serem incorporados aos produtos, obedecem a uma sistemática de apropriação, através de um processo de rateio. A segunda classificação é quanto à variação do volume de produção. Nós temos primeiro os custos fixos, que são os custos que a empresa tem mensalmente, independente da produção, e não se alteram com o volume produzido de uma determinada capacidade instalada. É um custo fixo no total, mas variável nas unidades produzidas. Quanto mais produzimos, menor será o custo por unidade. Um exemplo desse, nós poderemos nos utilizar do gasto com energia elétrica. A fábrica está ligada, se eu produzo uma unidade ou se eu produzo 100, eu vou pagar aquela energia. Nós também temos os custos variáveis, que são os custos que aparecem somente quando a empresa inicia a produção e venda de seus produtos. Ele é fixo na unidade e variável no total. O exemplo também é o de matéria-prima. Ele é fixo na unidade, cada unidade custa tanto, e se eu produzo mais, ele custa mais, a produção é maior, custa mais, ou a produção custa menos se eu diminuir a quantidade produzida. E nós temos os custos mistos, que é um custo que varia em função do volume de produção ou venda, mas não exatamente nas mesmas proporções. São custos considerados fixos até uma determinada parcela, e a partir dessa passam a ser custos variáveis. Também nós podemos usar como exemplo o gasto de energia elétrica. Se eu apenas ligo a fábrica e produzo uma quantidade mínima, obviamente o gasto com energia será consideravelmente diferente. Com isso, nós concluímos a unidade 1. Espero que vocês tenham tido bom proveito. Consultem o material de apoio, interajam com a universidade e, na sequência, nós veremos a unidade 2, que trata de critério de avaliação dos estoques.